mfana hake Ujule mfana ukhulunywa ngetheku hake ujule mfana ukhulunywa ngetheku hake ujule mfana ukhulunywa ngetheku hake. Salve meus manos, salve minhas manas, aqui quem fala é o Panda Reis e mais um Tópica Liberdade, programa esse que é vinculado aqui à Editora Merda na Mão, canal no YouTube, e hoje eu queria falar com vocês da primeira greve da história. Esse conceito de greve, muitos antigamente, né, alguns historiadores e no senso comum acreditavam que era uma característica da era moderna, mas não. Há mais de 13 mil anos, um povoado às margens do rio Nilo, no Egito, no Antigo Egito, foi palco do que seria a primeira greve da humanidade. O que poderia parecer algo anacrônico foi revelado em descobertas recentes da arqueologia. Nesses documentos primários encontrados, relata a organização, a elaboração de uma pauta, uma estratégia feita pelos operários da aldeia de Deir el Medina, que eram responsáveis pela construção das tumbas do lá no Vale dos Reis, né, onde eram enterrados os faraós e os seus familiares. Esses operários decidiram parar, decidiram cruzar os braços e surpreender o reino do então faraó Ramsés III. Os motivos, seriam pagamentos atrasados, reposição salarial por perdas inflacionárias, melhoria nas condições de trabalho e da maquiagem. Artifício esse que era muito importante para os trabalhadores que trabalhavam embaixo do sol forte, né? Essa maquiagem ajudava a diminuir a claridade, né, do sol forte na região ali do Nilo, né? Vale ressaltar que eram trabalhadores extremamente qualificados e uma mão de obra extremamente especializadas. Eram essas pessoas que construíam as melhores tumbas da época, que eram destinadas aos reis e aos familiares. O Egito vinha de uma fase gloriosa e desenvolvida, período chamado Ramessida, né, que vieram dos faraós Ramsés I, Ramsés II e esse Ramsés III. Esse período que foi considerado um grande avanço do Egito e Ramsés III, que foi considerado o grande rei egípcio. Mas nesse período que eu relato da greve, o país enfrentava dificuldades em manter suas posses imperiais por causa de levantes com a Palestina, levante com o Líbano, com a Síria, bem como com a Líbia e com a Núbia, o Núbia atual Sudão hoje, antigos inimigos do Egito. Invasões desmontavam impérios e estados no Oriente Próximo e no Mediterrâneo, ou seja, as revoluções levantes estavam destruindo impérios nos reinos vizinhos ao Egito, né? Vale lembrar que esses operários eram assalariados, mas não da maneira que conhecemos hoje, naquele contexto de tipo não pagava-se com moeda, mas pagava-se com produtos mais comuns e necessários, né? Como rações, trigo, cevada, que eram matérias-primas para o pão, cerveja, bolos, sopas, e mesmo sendo assalariados, é complicado caracterizá-los como trabalho livre, né? Porque não na concepção atual, na real é o contrário, pois era um método mais sofisticado de exploração do trabalho, que tinha grandes efeitos microeconômicos e papel importante no dinamismo da economia. Os assalariados do Antigo Egito não tornava a sua elite menos exploradora, né, esse trabalho assalariado, ou seja, a elite não era menos exploradora por pagá-los, né, do que outras que se baseavam na escravidão, né, e sim uma elite mais sofisticada no tipo de relação social e produção. É complicado entender isso hoje, a gente vivendo hoje no século XXI, porque esse trabalho assalariado nem chega nem sombras do que a gente conhece como trabalho assalariado, né? Então, e mesmo eles sendo assalariados, eles eram tão explorados quanto os escravos e era uma subclasse, né, no Antigo Egito. Podemos ver que no período, como mostram os documentos recém-descobertos, a oscilação do preço do trigo e da cevada no mercado produziu o efeito de queda
no poder de compra desses operários, principalmente, né, da galera proletariada. Pô, me desculpa usar esse termo moderno, mas era um pré-proletariado, né? E nos reinados anteriores não tem registro de atrasos, né? Ou seja, antes de Ramsés III, ou seja, Ramsés II, por exemplo, não se tinha registro de atraso no pagamento desses funcionários. E segundo esses papiros, como eu citei, a greve eclodiu no período de Ramsés III, né? Até então não tinha registro nenhum falando disso, com registro de tentativas sem sucesso de pedido de pagamento, com essas solicitações de pedido de pagamentos, né, dos atrasados e tudo mais, porque os trabalhadores estavam passando fome, necessidades, né? Porém, o Estado não pagava o que devia. Então, só trabalhadores desceram o povoado em marcha, só os trabalhadores, né? Ou seja, essa mão de obra especializada, eles desceram o povoado, né? Que eles eram separados da elite, óbvio, desceram em marcha, né? Desceram todos juntos até o templo funerário de Ramsés II, né? Então, o pai de Ramsés III. E lá tomaram as oferendas que eram deixadas ao rei morto. Foi um clique de consciência de classe, né? Pois se os trabalhadores vivos não estavam recebendo comida, cevada, trigo e passando fome, como um faraó morto poderia ter em seu templo funerário serviços de oferendas em grande escala, né? Então, esses trabalhadores perceberam essa contradição. Um faraó morto recebia as oferendas em alimentos, em cevada, em trigo, e os trabalhadores que estavam construindo os templos, estavam com os seus salários, suas remuneração atrasadas, né? Esse é o primeiro despertar do povo para as condições distintas dessa pirâmide social no Egito. Não que não percebiam isso antes, é óbvio, né? Todos percebem quando são explorados. Porém, é o primeiro ato orquestrado e organizado por trabalhadores, né? E o melhor, o que indica, né, nesses documentos, é que a pauta desses operários foi vitoriosa. As reivindicações dos grevistas teriam sido parcial ou totalmente atendidas. 2 anos depois de Ramsés III, 2 anos depois desse caso, Ramsés III foi assassinado. Não que tenha a ver com a greve, e sim com conspirações palacianas orquestradas pelo seu harém real, algo muito comum naquele período, né, na busca pelo poder. Alguns filhos desse harém, de outras, queriam usurpar do poder, ou então ter a condição de se alçar a faraó por ser filho do Ramsés III, mesmo que não seja com a primeira esposa, mas eles achavam que tinham esse direito, né? É interessante citar que esse período ramsita, ele vai do primeiro Ramsés até o terceiro, ele vai de 1155 antes de Cristo até mais ou menos ali 3172 antes de Cristo. E esse caso que eu conto aqui, ele aconteceu no ano 29 do reinado de Ramsés III. No meu ponto de vista, é bem complicado cravar, né, com certeza, que a luta de classes tenha surgido nesse período no Egito, mas até hoje não há nada, nenhum outro documento do período anterior a esse, que foi recém-descoberto, não tem nada, nenhum material arqueológico, nenhum documento arqueológico menciona greves ou paralisações ou uma organização de classe trabalhadora. Então, ao ponto de vista da história dos historiadores, esse é o evento em que inaugura-se a greve, a consciência do trabalhador que ele poderia sim enfrentar forças superiores, forças do Estado, forças estatais, através da organização
trabalhista, da organização social. E melhor, como foi bem sucedido, isso ficou claro que tipo que daria certo, e a partir desse momento todos os trabalhadores, todos os operários começaram a se ver como uma classe, e que a união dessa classe poderia levar um conjunto, toda uma classe operária a conseguir o que eles planteavam, entendeu? Mais efetivo, muito mais bem sucedido do que uma manifestação isolada, manifestação única, né, de um único operário ou de uma parte pequena dessa classe operária. Então, meus amigos e minhas amigas, a questão da greve dos trabalhadores ela é mais antiga do que a própria história achava, é mais antiga do que os próprios historiadores tinham achado até aqui. E se pararmos para pensar, eu acho que essa consciência de ser explorado, essa consciência da pirâmide social, ela sempre foi muito clara, assim. Porém, a população nunca tinha tido, digamos assim, um start de se organizar e lutar por direitos que eram inerentes a ele. Certos, meus amigos? Falando dessa primeira greve, há 3.000 anos atrás, é algo realmente que me deixou muito pensativo. Eu acredito que qualquer pessoa que tem uma consciência de classes ou uma consciência social um pouquinho acima da burguesia ou acima desses bolsonaristas que adoram ser explorados e enganados, percebe que desde sempre, ou pelo menos nos últimos 3.000 anos, o trabalhador sabe sim o poder que ele tem e sabe sim da organização social, ela pode dar resultados sim. Beleza, meus amigos, beleza, minhas amigas? Antes eu queria dar uma observação aqui. Algumas pessoas são contra greves, digamos assim, principalmente aqui em São Paulo, onde eu resido. Quando tem greve de ônibus, de metrô, as pessoas reclamam, ficam a favor do sistema e não a favor dos trabalhadores, porque eles não têm essa consciência de classe. Eles não se percebem como iguais. Tipo, o metroviário, ele entra em greve, os motoristas, os cobradores entram em greve, os médicos, os enfermeiros, enfim, entram em greve. O resto da população se sente atrapalhado pela luta desses trabalhadores, agindo de forma ao contrário do que deveria agir, tipo sendo solidário à luta do trabalhador, sendo solidário à greve do companheiro, mesmo que se a sua mão de obra, mesmo que se a sua função nessa questão trabalhista seja a mesma. Então é algo tipo assim, que se a gente for ver, a gente está 3.000 anos atrasado, porque há 3.000 anos atrás no Antigo Egito, trabalhadores do Vale do Reis já se uniram entre trabalhadores especializados, mão de obra qualificada, para poder lutar pelos seus direitos, né? Então, digamos assim, não foi uma população, todos os outros trabalhadores de outras áreas ficaram do lado deles, não. Então, eu acho que é uma questão de se pensar em que a gente se entender como classe trabalhadora, indifere do que você seja, indifere de que mão de obra você realiza, mas que são todos trabalhadores explorados hoje pelo capital, há 3.000 anos atrás pelo sistema faraônico. Então, vamos se ligar, vamos apoiar a luta dos companheiros contra hoje o capitalismo e levar como exemplo essa primeira greve da história, registrada há 3.000 anos atrás, desses trabalhadores no Vale do Rei. Agora, eu me despeço de vocês, agradeço a atenção, peço desculpa pela minha falta de oratória, assim, mais refinada, mas é isso. Beleza, meus amigos? Beleza, minhas amigas? Continuem resistindo para existirem. A gente se vê em breve. Até mais.